Slowly Change Dimension na prática. A gente vai fazer na prática aquilo que a gente viu no vídeo anterior, que foi a implementação do caso da Maria. Então, a gente pegou um caso de exemplo, fez uma simulação na aula anterior. Então, eu recomendo fortemente que você acesse o vídeo anterior, assista a aula completa. Então, é um guia bem completo sobre como você usar o Slowly Change Dimension. E aqui a gente vai fazer a implementação na prática do case que a gente viu naquela aula. Então, sem perder tempo, já vamos para a nossa tela aqui para conseguir realizar esse procedimento. A ferramenta que eu vou estar utilizando é o TheBeaver. Se você não conhece o TheBeaver é uma ferramenta, é uma IDE voltada para conexão de fontes de dados e uso do SQL massivo. Então, se você não tem ainda, recomendo você baixar essa ferramenta para acompanhar aqui comigo a implementação. Eu já tenho ela instalada aqui, então eu vou usar essa ferramenta. E também a gente vai usar o banco de dados, o DuckDB, que é um banco de dados analítico, e é um banco de dados que vai ser suficiente para o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou usar os recursos de memória do DuckDB. O próprio TheBeaver já usa esses recursos, então você não precisa se preocupar com instalar mais nada, só o TheBeaver. E é isso. Eu já tenho o script pronto aqui. Esse script eu vou deixar na descrição o link dele para você acessar e se você quiser implementar. Basta você copiar e colar os códigos e executar aqui juntamente comigo, tá? Então, para começar, eu vou fazer uma conexão com o DuckDB. Eu vou clicar aqui nesse botão de conexão aqui esquerdo, ó, e vou buscar aqui o DuckDB. DuckDB é esse cara aqui. Vou dar um next e eu vou usar os recursos de memória. Então, eu vou colocar aqui 2 pontos memory, 2 pontos. Clicar em finish. A partir de agora eu já tenho minha conexão com o DuckDB memória feito aqui, ó. Ele abriu aqui, eu expandi aqui e já tenho a estrutura padrão de um banco de dados, tá? E como eu já tenho o meu script já está aberto, eu vou clicar aqui em cima em NA e vou conectar no memory, fazer um select nele. E aí esse script aqui ele já está conectado nesse banco de dados, tá? E uma outra coisa que eu quero falar também é que eu estou usando a caráter de organização, o begin transaction. É só um caráter de organização. Você não precisa usar o begin transaction e o commit nos seus testes aí. Aqui eu estou usando mais para organizar e para simular como se fosse, de fato, uma transação única. Mas não é necessário. Aqui é só um caráter didático, tá? Então eu vou criar aqui uma sequence. A sequence é basicamente uma chave sequencial. É uma chave primária, né, para minha dimensão de cliente. Então eu vou rodar isso aqui como se fosse uma coisa só, tá? Vou vir aqui, ó, vou pegar do commit para cá, vou executar. Executei. Eu cliquei nesse primeiro botão aqui, ó, para ele rodar. Se você quiser abrir uma segunda janela, eu posso clicar nesse segundo botão aqui, ó, de execução, em New Tab, ó. Vou rodar o Select aqui, ó. Nesse segundo botão ele vai clicar e abrir uma nova janela aqui. Vou fechar a anterior. Então, a gente já tem a nossa dimensão criada. Novamente, se você não viu o guia completo, a aula anterior, veja a aula anterior que vai te dar um contexto para você entender o que está acontecendo aqui, tá? Então, eu tenho aqui a minha dimensão cliente criada, sem validade, praticamente, né, não tem validade, e ele é o registro atual aqui da Maria, tá? E eu vou fazer aqui também, já vou adiantar aqui, a criação das minhas compras para mostrar uma coisa para vocês, tá? Então, a gente vai simular as compras da Maria, igual a gente viu na aula anterior. Eu vou fazer novamente aqui, ó, a execução de criar a tabela de fato e inserir 2 linhas aqui. Então, vou executar esse bloco aqui na nova guia. Vou rodar a query aqui para vocês verem, ó. Rodei aqui. Então, eu tenho aqui os meus dados de compra. Foi feita uma compra em 2021, outra compra em 2023, desses valores. E esses dados aqui, ó, são os dados da minha dimensão. Então, eu tenho um join aqui. Eu tenho um join com a tabela de fato, ó, sendo realizado pelo ID do cliente. Então, a tabela anterior, ó, eu tenho o ID do cliente, né, o SK cliente. E aqui eu vou ter, quando eu faço o join, eu vou ter os dados desse cliente. Nesse caso aqui, Recife e categoria bronze são os dados que eu tenho apenas. Eu só tenho esse dado aqui, ó, Recife e categoria bronze. Então, eu não tenho mais nenhum histórico. Então, nesse momento, quando eu faço o join, é indicado que
a pessoa mora em Recife e a categoria é bronze, porque eu só tenho essa linha aqui. Só que a gente vai começar a simular aqui alterações nessa dimensão. Então, eu vou para o item 3 aqui, ó. Vou rodar o Begin Transaction para gerar uma nova linha na minha dimensão. Ela só tem uma linha, vai ter 2 linhas agora. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um update dessa data, setando um fim de vigência para ela, e inserir uma nova linha. Ó. Então, o update está aqui, e a nova linha está aqui. Vou rodar o commit, ó. Vou rodar para vocês verem. Beleza, fiz a execução ó, com sucesso e vou rodar aqui a query da minha dimensão. Tá aqui, ó. Então, agora a minha dimensão, ela possui 2 linhas. E aquele registro anterior, aquele primeiro registro de Recife, ele passou a ter um fim de vigência. Agora é 2022. E a próxima linha, ela não tem um fim de vigência, tem uma data infinita aqui. E ela passou a ser o Scurrent, é o registro mais atualizado, tá? Se a gente fizer aquela query, se eu subir aqui e fizer aquela query de novo, ó, olha o que acontece. Quando eu faço o join por ID cliente apenas, ó, nesse momento não é suficiente. Ó, o join apenas por ID cliente não é suficiente para entender que para essa compra seria Recife, né, e não São Paulo. Mas como eu não tenho essa referência no meu join, como eu não tenho o SCD aplicado aqui, acontece que eu tenho 2 referências. Então, para essa compra, eu posso morar em Recife ou São Paulo, e para essa compra, eu posso morar em Recife ou São Paulo. Eu não tenho a referência correta atrelada aqui, tá? A gente vai fazer já essa resolução daqui a pouquinho. Só estou mostrando aqui, se você implementa o SCD e na hora de fazer o join não usa a data, você vai ter esse problema aqui, né? Você vai ter o dado aqui praticamente replicado, né? Vou seguir aqui, ó. Vou para a próxima transação. A Maria se mudou para São Paulo, na linha anterior. E aqui agora, ela passou a ter a categoria ouro. A categoria dela era bronze. Vamos ver aqui, ó. Ela sempre foi da bronze. E agora ela vai para a categoria ouro. Eu vou fazer a execução aqui. Ele criou aqui para mim corretamente. Vou fazer o select. Vou rodar isso aqui. Então agora eu tenho na minha dimensão esse histórico, né? E novamente, ó, esse update aqui setou o fim de vigência e aqui inseriu uma nova linha. Então aqui agora, ó, ela continua em São Paulo, mas agora ela é da categoria ouro. Está corretamente atrelada aqui. Ela não tem fim de vigência e ela é o Scurrent, que é o registro mais atualizado, tá? Se eu rodar aquela query lá da transação, eu vou ter agora 13 referências, né? E não mais 2 só. Vou rodar aqui. Ó, então agora eu tenho 3 referências aqui, ó, para a mesma compra, tá? A gente já vai resolver isso aqui, tá? Então, beleza, vamos seguindo aqui. Vou fazer a última alteração, que é para quando ela foi para Belo Horizonte. Então, a Maria continua na categoria ouro, mas ela foi para Belo Horizonte. E aqui eu seto o fim de vigência da linha anterior, que é a linha que eu tinha mais atualizada. Vou rodar aqui. Então, corretamente feito. Vou rodar a query. Vou rodar aqui. Beleza, eu tenho aqui agora o meu histórico na minha dimensão. Eu tenho aqui a última referência dela, corretamente definida. E se eu rodar aquela query lá em cima, eu vou ter aqui 4 referências para a mesma compra. Então, são 4 possibilidades que eu tenho aqui de possibilidade de registros aqui, né, atrelados, tá? Para as 2 compras, o que não é correto, isso aqui está errado. Não pode acontecer isso. E aí, como que a gente resolve isso? Na hora que eu vou fazer o join, eu preciso considerar também a data. Agora, uma questão é o seguinte, se você está buscando fazer o join com os dados mais atualizados, você pode usar o Scurrent. Então, por exemplo, essa query aqui é a mesma lá de cima, só que aqui eu tenho o Scurrent. Quando eu uso o Scurrent no join, ao invés de eu ter 4 linhas, eu vou ter apenas uma linha, que é a linha mais atualizada. Então, quando eu rodo esse join aqui, eu faço o join por cliente e dado o Scurrent da dimensão. Quando eu faço isso, eu tenho os dados mais atualizados da Maria, que no caso vai ser BH e categoria ouro, e aí eu tenho os dados da compra.
Dependendo do que você for fazer, pode ser que você use dessa forma, mas o correto é a gente aplicar, usar a data também na hora de fazer o join. Então, essa query aqui é a mesma aqui de cima, porém, eu não faço o join apenas por ID cliente. Agora eu uso a data de compra, ela precisa estar contida dentro desse intervalo aqui. Quando isso acontecer, eu passo a usar corretamente a dimensão, a linha da dimensão correta. Então, eu vou rodar aqui para vocês verem. Ó. Vou rodar aqui. Então, aqui eu tenho corretamente atrelado, ó, a compra de 2021. Ela morava em Recife e era da categoria bronze. Em 2023, ela passou a morar em São Paulo e é da categoria ouro. Então, dessa forma aqui, eu atrelo corretamente os dados da dimensão aos meus fatos. E tudo isso devido que eu fiz um bom trabalho aqui nas dimensões, né? Então, eu fiz um bom trabalho aqui de criar a vigência correta dessas datas e registrar esse histórico aqui na minha dimensão. Então, dado isso, faz com que eu consiga, na hora de montar o join, eu fazer corretamente aqui a relação dos registros, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acho que valeu o like até aqui. Se você assistiu até aqui, não deixa de deixar o like, porque me ajuda bastante. Compartilha com quem você achar que tem que acessar esse conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.